Boa noite, gente. Vamos iniciar aqui a gravação da aula. Deixa eu ver aqui. Só um instante. Acho que eu não vou conseguir gravar pelo OBS hoje. Então, vamos tentar aqui. Vou começar a professora, projetar a matéria. Oi, só gravando por aqui, fica tranquilo. Eu dei uma olhadinha aqui na aula, ficou bom sim o áudio. ficou? Pronto, joia. Vou gravar por aqui e deixar o outro só de step também. Agora, apareceu uma coisa estranha aqui no OBS, ele não está mostrando a minha tela toda, está mostrando como se fosse o fundo, algum fundo de tela, não sei. Mas depois eu vejo. De toda forma, deixar ele lá rodando, que aí fica como uma segunda opção para a gente. Vou começar a compartilhar aqui o material com vocês, os slides, para a gente ir acompanhando, tá? Então, na verdade, antes de começar esse compartilhamento, deixar mais uma vez, né, registrado, comentar com vocês, que no encontro anterior a gente deixou o material disponível, né, de introdução à estatística, alguns conceitos de estatística, alguns conceitos de probabilidade, né, e como a gente calcula algumas probabilidades também, e deu uma passada também por tipos de variáveis aleatórias, a gente chama variáveis aleatórias unidimensionais, a partir de hoje, porque a gente estava trabalhando somente em uma dimensão, somente uma variável de interesse, e observou, dentre os tipos de variáveis aleatórias discretas e contínuas, algumas funções especiais para esses dois tipos de variáveis aleatórias, tá? Para variáveis aleatórias discretas, a gente apresentou algumas, e para variáveis aleatórias contínuas, a gente também apresentou algumas. Para hoje, a gente vai observar distribuição de probabilidade envolvendo mais de uma variável. Então, são conceitos que provavelmente vocês não tiveram contato em MQ2, talvez se conseguiu avançar para a parte de gráfico de dispersão, talvez tenha tido ali algum contato, tá? Inicial com esses conceitos. Mas a gente vai estar observando probabilidades, né? Função de probabilidade, quando a gente tem interesse em observar mais de uma variável. Vai lembrar um pouco de distribuição de probabilidade quando a gente pensa em mais de um evento. Então, vocês devem ter tido contato, até na aula de revisão eu coloquei, probabilidades associadas a dois eventos, onde a gente tem, por exemplo, a ideia de que a gente quer observar a probabilidade de um dado evento ocorrer quando a gente tem ciência de que um outro evento ocorre. Então, conceitos semelhantes a esse a gente também vai passear ao longo da aula de hoje, tá? Deixa eu começar a compartilhar aqui o material com vocês. Pronto, então a gente vai conversar um pouquinho sobre distribuição conjunta, tá? O que a gente pensou até o momento foi olhar as probabilidades, né? Pensar em probabilidades quando a gente está trabalhando com variáveis somente em uma dimensão. O que a gente vai fazer agora, a gente vai pensar em duas ou mais variáveis aleatórias e observar as probabilidades em cima dessas duas ou três ou mais variáveis aleatórias, tá? Então, a gente vai tentar observar o comportamento quando a gente tem mais de uma variável envolvida. Então, para a aula de hoje, na verdade, a gente vai estar trabalhando nessas medidas com duas variáveis, tá? Então, a gente vai olhar de duas em duas variáveis, como é que elas se comportam, tá? Então, para iniciar alguns conceitos, a gente traz esse problema do livro do Sábio Moretin, o livro de Estatística Básica. Esse problema é um problema interessante, tem vários cursos que acabam apresentando esse problema como um problema didático,
para ilustrar os conceitos que a gente vai apresentar aqui. Então, a ideia é o seguinte: a gente está interessado em estudar a composição de famílias com 3 crianças com relação ao sexo. E a gente vai considerar 3 variáveis diferentes. A primeira, a variável x, que ela vai representar o número de meninos. E a variável y vai representar a questão do sexo com relação ao primeiro filho, tá? Então, o y vai receber 1 se o primeiro filho for homem e 0 se o primeiro filho for mulher. E z ele vai representar o número de vezes em que houve repetição de sexo entre um nascimento e outro dentro da família, tá? Então, a gente quer observar essas 3 características. Então, o que a gente tem eu tenho variáveis aleatórias diferentes, a gente comentou isso no encontro passado, que as variáveis aleatórias, elas vão representar o resultado de um experimento. E a gente tem interesse, muitas vezes, que essas variáveis aleatórias sejam expressas através de valores numéricos. Então, a gente define até mais ou menos assim, como variável aleatória sendo a representação numérica do resultado de um experimento, tá? Por exemplo, y, quando a gente observa o gênero, né, do primeiro filho, essa resposta, intuitivamente, ela não é uma resposta numérica, tá? Então, a gente faz com que o resultado de um experimento, de uma observação, que, a princípio, não é um valor numérico, a gente tem essa possibilidade de transformar essa informação numa informação numérica, tá? Para a gente poder estar executando, né, o cálculo de algumas medidas que a gente vai apresentar na aula de hoje, sob esse ponto de vista, né? A variável aleatória agora traz valores numéricos para mim, que aí eu consigo calcular algumas medidas, tá? Então, x vai representar o número de meninos, y, ela vai indicar, né, se o primeiro filho é do sexo masculino, e isso, o valor da variável vai ser 1, e se o primeiro filho for mulher, essa variável vai receber 0. E z vai representar o número de vezes em que vai ocorrer essa transição de sexo entre os nascimentos, tá? Então, como é que a gente representaria o resultado experimental desse problema? Então, a gente tem aqui, ó, vamos representar H quando o nascimento, né, for de um menino, for homem, e M se for mulher. Então, a gente vai ter esses eventos aqui. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Eu permiti. Boa noite. Vou aproveitar aqui e fechar a minha câmera também, tá? Pode ser que não fique muito estável, mas por enquanto tá tranquilo. Então, vamos lá, retornando, tá? Então, os resultados do meu experimento seriam representados dessa forma. Então, os eventos que eu vou conseguir observar seriam esses. Então, pode acontecer, né, do nascimento das 3 crianças, eu ter o nascimento, né, de homem, 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 mulher, homem, mulher, homem. E aqui eu listo todas as possibilidades de que pode ocorrer, tá? Então, dentre esses resultados, né, do meu experimento, eu estou observando, né, o que está acontecendo. E aí eu vou observar, tá? Qual seria os valores que a minha variável aleatória vai assumir. Observe que aqui é o resultado do experimento. Eu olho para o nascimento de 3 crianças, observo o sexo dela, e depois eu vou fazer observações com relação às variáveis aleatórias, que a gente acabou de definir. Tá? Então, o experimento consiste, eu vou observar 3 crianças, o nascimento de 3 crianças, e desse nascimento das 3 crianças eu faço uma observação com relação ao sexo da criança, tá? E aí depois eu vou fazer observação sobre os valores que a variável aleatória vai assumir, ok? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 possibilidades quando eu observo 3 crianças que nasceram, tá? Então, não existe por que eu pensar que esse evento, homem, 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 é mais provável do que o evento mulher, mulher, homem. Não tem. Então, esses eventos aqui, eles são equiprováveis, então a probabilidade associada
cada um desses eventos seria de 1/8, ok? Vou observar agora quais seriam os valores que cada uma das linhas variáveis aleatórias vai assumir. Então, se a gente voltar aqui para a definição da variável aleatória, x, ela vai representar o número de meninos. Então, se a gente observar nesse primeiro evento, H, quantos meninos eu tenho? 3. Então, x vai retornar para esse evento um valor de 3. Já se a gente observar aqui a última linha da tabela, MMM, quantos homens eu tenho? 0. Por isso que o valor da minha variável aleatória para esse evento seria 0. Já para esse aqui, ó, eu tenho homem, mulher, mulher. Quantos homens eu tenho? 1. Então, o valor da variável aleatória é 1. Vejam que aqui, ó, HMM me retorna um valor de x igual a 1. E MHM também me retorna o valor de 1. Por quê? Para essa variável aleatória, o interesse é a quantidade de homens. E não se ele foi o primeiro, se ele foi o último, se ele foi o do meio. Então, o que eu quero com x é a quantidade de homens que nasceram dentre aquelas 3 crianças. Já para minha variável y, ela vai me retornar somente 2 valores, ou 0 ou 1. Ela vai me retornar 1 se o primeiro filho for homem e 0 se for mulher. Então, quando a gente observa esse primeiro evento aqui, H, o primeiro a nascer foi homem, por isso que y é igual a 1. Agora, para esse daqui, HMM, o primeiro também foi homem, por isso que a variável y recebe 1. Já nesse último evento aqui, MMM, como o primeiro nascimento foi de uma menina, y recebe 0. E aqui vamos fazer a minha primeira correção aqui nessa tabela, que aqui é xy e seria z, né? Vamos corrigir já aqui. Então, aqui, ó, XYZ. Z, o que é que ela vai representar? Z é o número de vezes em que houve variação do sexo entre um nascimento e outro, dentro da mesma família. Então, vamos observar. Se nessa família nasceu H, houve alguma mudança de sexo entre as crianças que nasceram? Não, tá? Não houve nenhuma mudança. Todos estão com o mesmo sexo. Então, H indica que eu não tive nenhuma mudança de sexo, todos têm a mesma característica com relação ao sexo, por isso a variável z recebe o valor 0. O mesmo acontece com esse evento que aparece aqui na última linha, que é MMM. Houve alguma mudança de sexo aqui? Não, todo mundo está com a mesma característica, tudo mulher. Então, z também recebe 0, tá? Então, novamente, número de vezes que houve variação. Então, vamos aqui para cá. Para esse segundo evento, HM, quantas mudanças ocorreram? Então, do primeiro para o segundo não teve mudança, mas do segundo para o terceiro houve mudança no sexo. Então, Z recebe 1. Nesse terceiro evento, eu tenho HMH. Então, tive uma mudança aqui do primeiro para o segundo, era homem, o segundo foi mulher. E tive mais uma mudança porque era mulher, depois o terceiro foi homem. Então, minha variável z vale 2. Então, esses seriam os valores que a minha variável aleatória vai assumir. Até aqui, tudo bem? Algum problema, alguma dificuldade? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Vamos seguir, então, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai observar a distribuição de probabilidade dessas variáveis, ok? Então, observem que eu tenho diversos valores que x pode assumir, tenho diversos valores que y pode assumir e tenho diversos valores que z pode assumir. Observe que, qual é a faixa de variação aí de x? X pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser 3. O y só pode ser 0 ou 1. E z pode ser 0, 1 e 2. Então, esses são os valores que minhas variáveis aleatórias assumem. Tá? Então, se eu for pensar na distribuição envolvendo as 3 variáveis, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou observar quais
as possibilidades de valores, né, desse bloco de variáveis. Ok? Então, eu listo todas as combinações possíveis de de x, y e z, desse bloquinho, para poder estimar quem seria a probabilidade associada a cada um desses resultados, tá? Então, observem que quais são os valores que a gente tem aqui. Então, a gente tem várias combinações que a gente pode fazer aqui, tá? Então, olhando quantos x assume, y assume e z assume. Então, se a gente olhar aqui, ó, essa combinação 0, 0, 0 só aparece uma única vez. Então, é um resultado possível, tá? Olhando os valores das três variáveis ao mesmo tempo. Então, 0, 0, 0 está aqui. E esse resultado, essa combinação aqui de resultados, aparece uma única vez. Aparece uma única vez dentre 8 possibilidades, tá? Então, a probabilidade associada vai ser de 1/8. Se a gente observar essa combinação aqui, 1, 0, 1, aparece mais de uma vez aqui? Não. 1, 0, 2, aparece alguma vez a mais aqui? Também não. Todas essas combinações que estão aparecendo aqui para mim, elas só aparecem uma única vez. Então, cada combinação dessa vai ter uma probabilidade associada de 1/8. Ok? Então, 3, 1, 0, que seria essa informação aqui, ó, só aparece uma vez também, a probabilidade associada seria 1/8. Então, eu consigo fornecer qual seria a probabilidade associada a essa variável que é conjunta de x, y e z. Ela traz a informação sobre como é que se comporta o valor dessas três variáveis, x, y, z, o bloquinho, tá? Então, seriam essas probabilidades aqui associadas. O que vai acontecer é que, muitas vezes, a gente não tem interesse em observar as três características simultaneamente. A gente tem interesse, às vezes, em observar duas variáveis. Porque, para a gente pensar em um gráfico de distribuição, um gráfico de dispersão, tá? A gente vai pensar em duas variáveis. Então, a gente tem interesse em verificar quais seriam as distribuições quando eu vou associando duas em duas variáveis. Então, nesse primeiro momento, a gente pode pensar em observar as variáveis x e y, somente, tá? Esqueço o z por um momento. Depois, eu posso pensar em observar somente x e z, ou posso observar y e z, ok? Então, eu posso ter interesse em observar as variáveis aleatórias em pares. E é isso que a gente vai fazer para poder calcular algumas medidas. Então, aqui a gente tem, para essas informações, eu vou focar agora os meus esforços em observar quais são as possíveis combinações que eu tenho, observando somente x e y. Então, é como se eu ignorasse essa última coluna e tentasse mapear como é que é o comportamento somente do par x e y. Eu não tenho agora uma tripla de informação, x, y, z. Eu tenho a preocupação agora em olhar somente x e y. Então, verifiquem que o cenário muda, tá? Antes, quando a gente olhava o trio, né, a gente observava que só existia uma combinação dentre as 8 que fornecia os valores de cada uma delas, desse conjunto, tá? Agora, quando a gente olha somente x e y, isso muda de figura. Por exemplo, 2 e 1 está acontecendo aqui na segunda linha e está acontecendo na terceira linha. Então, isso vai mudar a forma como eu encaro as probabilidades associadas a essas duplas de valores. Então, o que a gente vai fazer agora é pensar nas probabilidades, observando somente como é que se comporta o par x e y. Então, a gente montou aqui quais são os possíveis valores para x e y, né, das duplas x e y, e quais seriam as probabilidades associadas a isso. Então, 0, 0, se a gente voltar, tomando como base essa distribuição ou essa tabela aqui inicial, a gente observa que 0, 0 só aparece uma vez. Então, para
a probabilidade associada seria 1/8. Para esse resultado, né, 0, 0, a probabilidade associada seria de 1/8. Já o resultado 1, 0, a gente está associando 2/8, por quê? Porque dentre as 8 possibilidades, existem 2 em que ocorre isso, tá? Como é que a gente verifica isso? Aqui. Qual é o valor mesmo? 1, 0. 1, 0 acontece nessa linha aqui e na seguinte. Se a gente fizer essa observação, a gente consegue ver 1, 0, 0. Se a gente fizer essa observação com relação a todos esses pares, a gente vai conseguir observar quais são as probabilidades associadas a esses pares de informação. Então, para 0, 0 é 1/8, para 1, 0 seria 2/8, 1/4, seria 1/8, 2, 0, 1/8, 2/8, 3, 1, 1/8. Tá? Como é que a gente fez? Isso aí? A gente observou. Professora, eu acho que a senhora está caindo, professora. Sua voz está cortando. Eu acredito que a internet da senhora esteja Oi, passando por alguma coisa. caiu, foi minha. Agora sim? Agora ficou bom. Voltei. Tá dando umas Foi? travadas, mas Voltou, voltou. né? Pronto. Então, deixa eu retomar aqui de novo. Então, vejam, estava comentando sobre essa tabela de probabilidade, né, associada não mais ao trio, né, de informações de x, y, z, mas sim ao par de informações somente de x e y. A gente consegue observar quem seria a probabilidade associada agora a esses pares, observando essa tabela aqui da distribuição, né, das 3 variáveis, ou essa aqui inicial do problema. Eu vou mapear somente essa coluna de x e essa coluna de y, tá? Então, por exemplo, o 1, 0, ele aparece nessa linha e na seguinte. Então, isso faz com que eu tenha 2 ocorrências dentre as 8 que tem essa característica, né, de x ser 1 e o y ser 0. A gente faz essa observação para todas as possibilidades que existem das combinações de x e y, certo? Então, essa informação px, y, p de x, y, ela representa para a gente a probabilidade do x assumir determinado valor e do y assumir determinado valor. Então, o que a gente tem aqui é essa probabilidade associada a esse evento, quando x é igual, nesse caso aqui, a 0, e o y é igual a 0. Então, eu tenho essa probabilidade. Para cá, para a última linha, essa probabilidade é associada à probabilidade quando o x é exatamente igual a 3 e o y é exatamente igual a 1. Ok? Então, essa é a distribuição de probabilidade para essa combinação dos resultados de 2 variáveis aleatórias. Quando a gente pensa numa outra situação, tá? No livro do Gujarat tem um outro exemplo, mais sintético, não vem com contexto como vem o livro do Bissab e Moretti. Ele fornece para a gente essa distribuição de probabilidade envolvendo 2 variáveis, x e y. Tá? Aqui a apresentação é de uma outra forma. A apresentação é através de uma tabela que a gente chama tabela de dupla entrada. Como é que funciona aqui? Aqui eu tenho as informações que o x assume, os valores que o x assume. X assume menos 2, 0, 2 e 3. E aqui os valores que y assume, 3 e 6. Essas informações que estão no meio da minha tabela, elas fornecem a probabilidade associada a esse 0,27, por exemplo, é a probabilidade do x ser exatamente igual a menos 2 e o y ser igual a 3. Da mesma forma para cá, ó. Isso aqui, o 0,04 é a probabilidade do x ser 0 e do y ser 6. Ok? Então, quando a gente tem a informação dada através de uma tabela semelhante a essa,
uma tabela de dupla entrada, que a gente chama. Essas probabilidades no meio são probabilidades em que eu tenho necessariamente a ocorrência dos dois eventos ao mesmo tempo. O x ser determinado valor, que a gente está apontando ali, e o y ser o outro valor que a gente está apontando. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Então, vejam, começar a formalizar, então, como é que seria essa informação que a gente está apresentando aí, tá? Essa informação que a gente começou a apresentar aí é uma informação sobre probabilidade conjunta. Eu estou pensando na probabilidade associada a duas variáveis aleatórias, tá? Então, sejam x e y variáveis aleatórias discretas, assumindo os valores dentro de um conjunto, tá? Então, estou chamando aqui de x, x1, x2, x3, os valores que x assume dentro de um determinado conjunto. Deixa eu já fazer uma correçãozinha aqui, aqui seria I, aqui seria para y. Eu tenho um conjunto de valores que o x assume e tem um conjunto de valores em que o y assume, tá? Então, por exemplo, lá, se a gente pensasse no exemplo anterior, o meu x está dentro de um certo conjunto de informações e o meu y também. Eles não precisam ser iguais, os valores que x assume não precisam ser iguais aos valores que y assume. Aqui, por exemplo, para essa situação, x, o conjunto, né, dos valores que x pode assumir seriam menos 2, 0, 2 e 3, e o conjunto, então são 4 valores que o x assume, já o y só assume 2 valores, 3 e 6. Tá? Então, esse dx e aqui o dy são os valores, são o conjunto de valores que o x pode assumir, esse primeiro conjunto, e o segundo seria o segundo conjunto associado à segunda variável, que nesse caso seria o y. Então, a minha função de distribuição conjunta, minha função de distribuição de probabilidade conjunta dessas duas variáveis, x e y, a gente representa de algumas formas, tá? Alguns livros vão estar representando essa função de probabilidade conjunta com essa nomenclatura aqui, fzinho de x, y. Outros vão estar usando essa nomenclatura de probabilidade, e outros vão estar usando um pezinho pequeno, né? Quando a gente vai indicar, aqui ao invés do F, pode estar utilizando um pezinho. Então, a gente vai estar misturando aqui a notação dos dois, das duas formas, né? Das referências que a gente utilizou para essa aula, para a gente se habituar à forma como normalmente a gente vai estar encontrando, tá? Então, f de xy ou pzinho de xy é a probabilidade do x ser exatamente igual a um xzinho aqui. Vê que aqui x grande é a variável aleatória, tá? E esse x pequeno representa o valor que a variável aleatória assume. Então, se a gente pensasse nesse exemplo, por exemplo, o xzinho seria menos 2. Probabilidade quando x assume esse valor, xzinho, e o y assume esse valor, yzinho pequeno, tá? Para o x pertencente a esse conjunto, né, de informações dx, e o y pertencente a esse segundo conjunto de informações aqui, dy, ok? Para que essa função de probabilidade conjunta seja válida, a gente tem algumas exigências. Quais são as exigências que a gente faz? Essas probabilidades, individualmente, cada uma delas precisa ser maior ou igual a zero, e a gente tem que a somatória de todas essas probabilidades envolvidas, essas probabilidades conjuntas, precisa dar 1. Tá? Porque essa função de probabilidade conjunta nada mais é do que uma probabilidade associada também. E a gente, assim como a gente pensava, né, quando a gente estava trabalhando somente com uma variável, a gente tem esse limitante. O máximo de valor de probabilidade que a gente vai ter, quando a gente soma todas as probabilidades envolvidas, tem que dar 1. Tá? E todas as probabilidades precisam ser um valor maior ou igual a 0, ok? Então, vejam, vamos observar essa informação aqui do primeiro problema. Quando a gente focou, né, os esforços somente na variável x e y, a gente conseguiu observar essas probabilidades aqui associadas, tá? E essa informação, a gente vai
fornecer agora, através de uma tabela de dupla entrada, como foi no exemplo 2, tá? Em geral, a gente vai estar fornecendo as informações em tabelas semelhantes a essas. Então, a gente vai observar os valores aqui que x assume, seria 0, 1, 2 e 3, e aqui os valores que y assume, 0 e 1. Aqui a gente tem a disposição das informações que a gente tem, né, associado às probabilidades, né, quando x é 0 e o y é 0, a probabilidade é de 1/8. Quando o x é 1 e o y é 0, a probabilidade é de 1/8, tá? Aí, isso aqui é associado a essa tabela aqui, tá? Então, 0, 0. Qual é a probabilidade associada? É de 1/8. Então, a gente vai e observa aqui. Quando eu tenho 0 e 0, a probabilidade associada é de 1/8. A situação 0 e 1. A gente vai procurar lá na minha tabela inicial. 0 e 1. Tem algum ponto aqui? Tem algum par de pontos que tem essa informação? Não. Então, qual é a probabilidade associada a essa situação? É 0. Tá? Então, por isso que aqui a gente tem alguns zeros nessa tabela de dupla entrada, porque são informações que a gente não tem lá listado. Não tem possibilidade de ocorrência de x igual a 0 e o y igual a 1, por exemplo. Então, a probabilidade associada é 0. Mesma coisa para cá. X igual a 3 e y igual a 0, a gente não tem nenhuma ocorrência. Então, a probabilidade associada seria 0. Quando a gente observa aqui, ó, essas informações, o que mais que a gente consegue extrair daqui, tá? Eu consigo pensar como é que seriam as probabilidades associadas a somente o y ser igual a 0. E quais seriam as probabilidades associadas ao y ser igual a 1? Então, como é que a gente trabalharia em função dessas informações? Isso vai fornecer para a gente outras medidas, tá? Então, até aqui tudo bem na construção dessa tabela. A gente transcreve as informações que a gente tem da tabela em que a gente elencou, né, os eventos possíveis, as combinações possíveis e a relação, né, de probabilidade, considerando os casos favoráveis e os casos totais. E aqui a gente expressa de uma outra maneira através dessa tabela de dupla entrada. E quando a gente não tem nenhuma ocorrência, né, a gente põe a probabilidade associada como sendo 0. Tá? Quando a gente vai pensar a partir dessas informações da distribuição conjunta, eu posso ter algumas informações adicionais importantes a partir dessa tabela que está sendo colocada aí, tá? A gente tem possibilidade de encontrar o que a gente chama de probabilidades marginais ou distribuições marginais. Quando a gente trabalhava lá em probabilidade, né, com uma única variável, a gente também tinha informação semelhante. Então, quando a gente pensa em distribuições marginais, o que a gente vai fazer é focar em uma das variáveis de interesse. Então, essas funções, né, de densidade, quando a gente observa uma única variável, a gente consegue achar quem seria a probabilidade associada ou quais são as probabilidades associadas para cada valor de uma variável em específico. Tá? Então, se a gente pensar na função de densidade e probabilidade marginal com relação a x, eu vou ter probabilidades associadas a essa variável aleatória, tá? Se eu penso na função de densidade e probabilidade marginal, já corrigi aqui a y, eu vou ter essa outra medida, tá? Então, aqui, para o f de x, o que é que acontece? Para um determinado valor de x, eu faço a varredura com relação a y, tá? Quando eu estou pensando em y, eu faço a varredura com relação a x. Então, se a gente pensar, por exemplo, lá no exemplo 1, como é que eu calculo a probabilidade associada ao x ser exatamente igual a 1? Onde é que o x ocorre de assumir esse valor 1? A gente vai observar que isso acontece em duas situações.
o x é igual a 1 e o y é igual a 0, ou quando o x é igual a 1 e o y é igual a 1. Tá? Então, se a gente observar que 1 e o y é 0, eu vou puxar lá a minha tabela, tá? Essa probabilidade vai verificar que é 2 oitavos, e a probabilidade quando o x é... Deixa eu pegar uma... Vamos ver aqui. Quando o x é 1 e o y é 1, essa probabilidade seria 1. Ou seja, eu preciso combinar esses dois trechinhos para poder encontrar quem é a minha probabilidade quando o x é igual a 1, independente de qual seja o valor do x. Então, se a gente voltar aqui, ó, quando o x é 1, eu tenho essas informações aqui nessa coluna, tá? Então, aqui vai ser 2 oitavos e aqui 1 oitavo. Então, se eu somo as informações nessa coluna aqui, eu vou ter a probabilidade associada quando eu estou pensando no x ser exatamente igual a 1. São essas informações dessa coluna aqui. Por outro lado, se eu tiver interesse em observar qual é a probabilidade associada quando o y é exatamente igual a 0, o que eu vou observar? Eu vou elencar todas as possibilidades em que eu posso ter o y igual a 0. Tá? Então, para calcular essa probabilidade, eu vou somar a probabilidade de x ser igual a 0 e o y ser 0, mais a probabilidade do x ser 1 e o y ser 0, mais a probabilidade do x ser 2 e o y 0, mais a probabilidade de x ser 3 e o y ser 0. O que eu quero agora? Eu quero olhar a probabilidade associada a o y ser 0. Onde é que o y é 0? É nessa linha aqui, ó. Nessa linha, o y é 0, aqui nessa situação, quando o x é 0. Nessa situação, o y é 0, quando o x é 1, e assim por diante, tá? Então, o que a gente começa a observar? Para a gente encontrar as probabilidades marginais, eu vou fazer somas nas linhas ou nas colunas dessa tabela de dupla entrada. Então, esse valor aqui de probabilidade de x ser igual a 1, se a gente olhar, né, nessa tabela, seria essas informações aqui dessa coluna. Então, basta somar as informações que estão nessa coluna. Se eu somar 2 oitavos mais 1 oitavo, vai dar 3 oitavos, que é a probabilidade do x ser exatamente igual a 1. Tá? Para o y igual a 0, eu vou somar aqui nessa linha. Então, vou somar aqui 1 oitavo mais 2 oitavos mais 1 oitavo mais 0, e eu vou ter a probabilidade associada quando o y é igual a 0. Se eu quiser para o y igual a 1, vou somar aqui nessa segunda linha, tá? Então, quero saber a probabilidade do x ser 0. Vou somar essa coluna. X é igual a 1, somo só essa. X igual a 2, essa. E x igual a 3. Para se obter essas probabilidades marginais, né, a gente vai estar fazendo a observação ao longo ou da linha ou da coluna, dependendo da posição da minha variável, tá? Então, aqui, ó, chamando a atenção com relação à probabilidade que a gente quer, eu somo, né, aqui a coluna correspondente à variável que tem interesse, e aí eu tenho o valor da minha probabilidade associada, tá? Quando a gente faz isso para cada uma dessas colunas, a gente pode observar, ó, aqui nessa última linha está o resumo dos valores que a minha variável aleatória vai assumir, tá? Nessa última linha aqui. Então, P de x, ele vai ser... A probabilidade de x ser 0 é 1 oitavo, a probabilidade de x ser 1 é 3 oitavos, e assim por diante, tá? Então, essas informações que aparecem aqui... Deixa eu pegar uma canetinha aqui. E aqui... Essas daqui que estão na margem da tabela são as minhas probabilidades marginais, ok? Perguntas aí? Então, se pensar somente na probabilidade da variável x, a gente teria essas informações aqui, 1 oitavo, 3 oitavos, 3 oitavos, 1 oitavo, e a probabilidade associada aos valores de y, meio, meio. Observem que se a gente somar aqui, né, as probabilidades associadas à variável x,
1 oitavo mais 3 oitavos mais 3 oitavos mais 1 oitavo vai dar 8 oitavos, que é igual a 1. E aqui, meio com meio, a probabilidade é igual a 1. Estou elencando todas as possibilidades, né? De valores que minha variável aleatória pode assumir, então a somatória das probabilidades tem que dar 1. Mesma coisa para cá. Tá? Quando a gente observa o segundo exemplo, tá? Esse daqui, que a gente tinha essa tabela, tá? De dupla entrada. Se eu quisesse observar qual é a probabilidade associada a x ser igual a menos 2, o que eu teria que fazer? Somar essas informações aqui, tá? 0,27. Probabilidade associada a x ser igual a 0. Tem que somar essas duas informações aqui. Ou, se eu tenho interesse em calcular qual é a probabilidade de y ser igual a 6, o que eu vou fazer? Vou somar aqui nessa linha aqui. Nessa linha de baixo, tá? Então, aqui a gente tem algumas informações, né? Para x ser igual a menos 2, isso aqui vai ser 0,27 mais 0, dá 0,27. E se a gente quiser a informação do y ser igual a 6, eu vou somar as informações todas que aparecem ali na linha. Tá? Até aí, alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos seguir. Um outro conceito importante quando a gente está tratando de observação, né, com relação a variáveis que se apresentam conjuntamente é a questão da distribuição condicional. Na distribuição condicional, a gente leva em consideração a probabilidade associada a uma das variáveis assumir um determinado valor quando a gente tem informação que a outra tem um valor já assumido, tá? Então, quero observar a probabilidade, né, de x ser exatamente igual a x aqui, quando eu sei que y foi igual a yzinho pequeno. Então, eu sei que y já ocorreu, sei qual é o valor que o y assume. Quero estimar a probabilidade quando do x assumir determinado valor, tá? Então, aqui é conhecida como uma função de densidade de probabilidade condicional da variável x, e ela representa essa probabilidade que x assuma o valor de x, dado que o y assumiu esse valor aí. A mesma coisa a gente vai ter pensando no contrário, né? Botando o x como condicionante. Quando a gente vai pensar nessas funções de densidade e probabilidade condicionais, a gente vai lembrar bastante, né, de informações quando a gente tinha probabilidades condicionais, onde a ideia é a gente pensar em restrição do espaço amostral, quando a gente pensava lá em probabilidade, tá? Aqui a gente vai fazer de maneira semelhante. Eu vou observar essas funções de densidade e probabilidade condicionais, pensando, né, que eu vou estar limitando, vou estar restringindo, vou estar ponderando com relação a esse evento, nesse caso aqui, devido a esse valor que a minha variável aleatória assume aqui no denominador, tá? Então, f de x barra y, f de x dado y, vai ser f de xy, a distribuição conjunta, sobre a distribuição de y. Para cada mesma coisa, se eu estou colocando o x como o condicionante. Quando a gente está pensando, né, de maneiras alternativas de escrever, em termos de probabilidade, tá? Essa anotação anterior, uma anotação mais específica do livro do Bucharati. Aqui a gente traz uma notação mais próxima, né, o que a gente normalmente utiliza quando vai pensar em probabilidades, essa anotação do SAB. A gente pensa nessa probabilidade de y assumir esse valor yzinho, yi, quando, aqui só, acho que a anotação ficou errada, aqui é y igual a j. Vou corrigir aqui o índice só. Agora tá ok.
Então, de maneira alternativa, a gente pode pensar a probabilidade condicional com essa anotação que está colocada aqui, tá? A anotação que é no livro do Bussat. Então, a probabilidade de y assumir esse valor yj, dado que x assumir esse valor xj, vai ser a probabilidade conjunta, né, de x ser igual a xi e y ser igual a yj, dividido, né, pela probabilidade de x ser igual a xi, tá? Pela probabilidade desse evento aqui condicionante. Mesma coisa se a gente alternar, né, a restrição, né, a imposição do que o que a gente já conhece. Nesse caso aqui, o evento condicionante agora passa a ser y, e eu quero estimar a probabilidade com relação a x. Ok? Então, vamos pensar numa possibilidade, né, de a gente ter interesse em calcular, por exemplo, quem seria a probabilidade do x ser 2, dado que o y é 1. Então, se a gente usar essa expressão que a gente tem aqui, seria mais associada a essa segunda informação aqui, né? Probabilidade de x ser igual a um xi, dado que o y é igual a um y1, que é j. Dado que y é igual a um yj aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai observar. Para observar essa probabilidade condicional aqui, eu vou levar em consideração a probabilidade conjunta, né, de x ser igual a 2 e o y ser igual a 1, mais dividido pela probabilidade do y ser igual a 1. Então, se a gente observar as informações que estão lá no problema, né, inicial, no exemplo 1, com as informações que estão na tabela 5, na verdade, essa daqui, né, essa já tem quem é as probabilidades, né, marginais aqui, as distribuições marginais. Então, quando y é igual a 1, eu tenho um meio, que seria a soma disso aqui tudo, dá meio. E x, a condição que eu quero é x ser igual a 2, y igual a 1. x2, y1, x2, y1, isso aqui é 2 oitavos. Então, vou pegar essa informação, colocar lá, 2 oitavos sobre meio, isso aqui vai dar, deixa eu ver se essa conta tá certa. 2 oitavos vezes 2, né? Vai dar 4 oitavos, que é igual a meio, certo? Então, dá meio aqui. Vou repetir essa primeira fração, 2 oitavos, multiplicar pelo inverso da segunda, aí vai ficar 4 oitavos, simplificando, vai ficar igual a meio, ok? Perguntas aí? Então, até aqui, a gente conseguiu observar algumas definições importantes, observando a distribuição conjunta de duas variáveis, x e y, começou a observar probabilidades marginais, distribuições marginais, né, que seriam as probabilidades equivalentes às probabilidades marginais. A gente consegue observar probabilidades condicionais. Então, a gente vai avançar um pouquinho, observando essas informações, pensando em outros conjuntos de pares, tá? Então, tudo que a gente fez até agora, a gente poderia pensar em fazer com x e z, por exemplo, ou y. Isso vai dar resultados diferentes para a gente, porque os valores que cada uma delas individualmente assume são diferentes. E aí, é importante a gente fazer esse exercício de observar o comportamento para os outros pares, porque algumas medidas que a gente vai apresentar, elas conseguem ser observadas para um certo par de informações, enquanto que para outros não, tá? Então, é importante a gente fazer o exercício de observação dos pares possíveis que a gente tem para esse problema inicial que a gente está trabalhando. Então, se a gente voltar para o problema 1 e observar agora as informações com relação a x e z, a gente vai ter essa tabela, dupla entrada, com os valores que x assume, com os valores que z assume, e as probabilidades associadas seriam essas. Como é que eu encontro essas probabilidades, tá? Então, uma maneira seria a gente elencar, né, os resultados possíveis para x e z.
esses pares de informação, e calcular quem seria a probabilidade associada a cada uma delas, ok? Então, essa seria a informação que a gente pode inicialmente ter para poder montar essa tabela aqui de dupla entrada, tá? São informações que são semelhantes, então eu posso apresentar a informação a partir daqui ou a partir dessa tabela de dupla entrada. Normalmente, é interessante observar as informações através da tabela de dupla entrada. Por quê? Porque com ela a gente consegue, através do cálculo das probabilidades marginais, né, já identificar quem seriam as distribuições associadas a cada uma das variáveis individualmente. Então, é importante a gente apresentar nesse formato aqui para facilitar, tá? A gente pode fazer também a observação do conjunto, né, YZ. Então, a gente põe aqui as informações com relação a YZ de maneira semelhante. A gente montaria uma tabelinha observando, né, os valores que Y assume, os valores que Z assume, para poder encontrar, né, as probabilidades associadas a esses eventos, a essas entradas, e montar a tabela de dupla entrada. Aqui a gente colocou um resumo, né, que seria a distribuição da probabilidade de Z e a probabilidade de Y, tá? Como a gente fez para o primeiro. Então, a gente também poderia calcular probabilidades condicionais associadas a essa distribuição conjunta de Y e Z. Então, eu tenho aqui, posso calcular probabilidades condicionais, levando em consideração agora esse cenário, tá? De Y e Z. O que é que vai acontecer aqui? Quando a gente olha agora essas informações, né, das duas variáveis aleatórias Y e Z. Quando a gente observa uma probabilidade condicional aqui, por exemplo, probabilidade de expressão para calcular essa probabilidade condicional, a gente observa que o resultado dessa probabilidade é 1/4. Só que esse resultado de 1/4 é exatamente igual à probabilidade de Z ser igual a 2. Tá? Se a gente voltar aqui, ó, a probabilidade do Z ser igual a 2 é 1/4. O que está acontecendo, então? Eu estou fazendo o cálculo de uma probabilidade condicional e estou obtendo o mesmo valor da probabilidade quando eu não imponho essa restrição, né, do condicionante. Então, essa observação para esses pares de informações aí, dessas duas variáveis aleatórias y e z, sempre vai ocorrer. Tá? Então, essa característica é uma característica interessante para as variáveis aleatórias assumirem, tá? Quando a gente tem a ocorrência disso, o que é que vai estar acontecendo? Tá? A minha probabilidade condicional é exatamente igual à probabilidade do evento que a gente chama do evento puro, tá? Nesse caso, para a variável aleatória, seria igual à probabilidade condicional, né, dessas variáveis aleatórias conjuntas aqui, está sendo igual à probabilidade isoladamente da variável z. Quando a gente tem isso, o que está acontecendo é que essa probabilidade conjunta aqui, que aparece no numerador, ela, na verdade, ela é o produto de duas probabilidades individuais, tá? Probabilidade de Z assumir esse valor Zzinho e de Y assumir esse valor Y pequeno. Por quê? Se aqui no meu numerador, deixa eu pegar aqui um canhotinho. Se aqui no meu numerador, tá? Que é essa probabilidade conjunta. Essa probabilidade conjunta, ela é o produto, né? Da probabilidade isoladamente de Z e isoladamente de Y. Aqui no meu numerador ficaria P de Z vezes P de Y. P de Z igual a Zzinho, vezes P de Y igual a Yzinho. O que é que ia fazer? Eu ia cancelar a probabilidade de Y com essa probabilidade de Y e ia sobrar somente o P de Z. Então, sempre que ocorre isso, a probabilidade condicionada ser igual à probabilidade do evento sem um condicionante, é porque a gente não tem nenhuma influência desse conhecimento prévio, né, da ocorrência de Y. Isso acontece quando
esses dois eventos, ou essas duas variáveis aleatórias, elas são independentes. Então, sempre que eu tiver uma probabilidade condicional igual à probabilidade sem um condicionante, é porque essas duas variáveis aleatórias, elas são independentes. Tá? Então, essa aqui é uma definição importante. As variáveis aleatórias são independentes quando a gente consegue observar isso, tá? Não há mudança, né, no valor de probabilidades quando a gente faz a inserção, né, de um condicionante. Outra forma da gente dizer, né, essa relação, essa observação, é dizer que essas duas variáveis aleatórias, tá? Essa definição, a definição do Gujarati, duas variáveis aleatórias, elas são estatisticamente independentes, se e somente se a gente tiver essa observação. A distribuição conjunta é o produto das distribuições individuais. Então, se a função de densidade de probabilidade conjunta puder ser expressa como sendo o produto, né, das funções de densidades individuais, né, as marginais, a gente tem que essas duas variáveis aleatórias, elas são variáveis aleatórias independentes. Se não tiver essa característica, o que é que acontece? Como é que a gente classifica as variáveis aleatórias? Elas são variáveis aleatórias dependentes, ok? Outra informação importante que a gente pode ter interesse em calcular é informação com relação à esperança condicional. A esperança condicional de x, dado que y é igual a um yi, ela vai ser definida dessa forma aqui. A gente... quando a gente trabalhava somente com a esperança de x, o que a gente fazia era, a gente olhava para cada valor que a variável aleatória assumia e ponderava, né, por sua probabilidade, pelo valor do vizinho de x. O que a gente faz aqui agora, nessa esperança condicional, a gente faz de maneira semelhante, só que aqui a gente vai ponderar por essas probabilidades conjuntas, tá? Quando o y, essa probabilidade condicional, quando x é igual a x de i e o y é igual a yj. Vou corrigir aqui o índice, aqui é j, tá? Quando a gente está trabalhando com a variável y. Então, ó, quando a gente está observando essa probabilidade aqui condicional, qual é o valor esperado, né? A esperança condicional de x, dado que o y é igual a 1, tá? Então, a gente vai fazer, né, esse somatório de todos os valores, né, que o x assume com as suas respectivas probabilidades, tá? Quando a gente está trabalhando com variáveis aleatórias, muitas vezes é interessante a gente estar trabalhando com combinações dessas variáveis aleatórias. Quando a gente trabalha com as variáveis aleatórias x e y, eu posso ter interesse em observar como é que é o comportamento da variável que é a soma de duas outras variáveis, tá? Então, eu conheço o comportamento da variável aleatória x, conheço o comportamento da variável aleatória y. Como é que é o comportamento da variável aleatória x mais y? Então, é isso que a gente vai estar observando. O que a gente vai observar é que, quando a gente pensa no valor esperado, né, da soma da variável aleatória x e y, esse valor esperado, né, dessa soma de variáveis aleatórias, ele vai ser a soma das esperanças individuais de cada uma dessas variáveis aleatórias, tá? Aqui está a demonstração, vou passar, se precisar, a gente volta para observar essa demonstração aqui, tá? Porque senão acho que a gente vai acabar não conseguindo fechar o que eu propus aqui, tá? O que eu queria chamar a atenção, quando a gente está pensando no valor esperado de cada uma dessas variáveis, tá? A gente vai estar observando individualmente cada uma das variáveis aleatórias e a gente faz o quê? A gente observa quais são os valores que a minha variável assume e pondera por sua respectiva probabilidade, tá? Foi isso que a gente fez quando a gente trabalhava com variáveis aleatórias lá em MQ2, e a ideia é semelhante aqui também, tá? Então, eu teria, a princípio, essa possibilidade aqui, tá? De calcular quem seria
a minha esperança, né, da variável aleatória x, olhando quem são os valores de xi com a probabilidade associada a xi. Tá? Outra possibilidade da gente pensar nisso é, ao invés de eu escrever dessa forma, eu escreveria quem seria esse p de xi. Ou seja, quem é a probabilidade associada a um determinado valor de xi. Eu vou observar isso fazendo a soma das informações que tem lá na minha tabela de dupla entrada com relação a essas probabilidades conjuntas. Então, eu somo as probabilidades conjuntas de cada linha ou de cada coluna, e aí eu tenho essa informação aqui, tá? Então, esse somatório aqui, ó, quando eu fixo um e vou variando o outro índice, é porque eu estou pegando as informações todas com relação ao índice que eu estou observando, tá? Então, eu quero observar quem são as probabilidades associadas a x igual a 1, por exemplo. Então, vou somar a linha ou a coluna correspondente às informações que tem lá, das distribuições conjuntas, para aquele valor de x, tá? Mesma coisa eu faço para o y. Então, vamos observar essas condições que a gente está colocando aqui. Eu acabei não fazendo o comentário sobre a demonstração, mas o que é que essa informação vai dizer para a gente é, se eu pensar numa variável aleatória, que é a soma de duas variáveis aleatórias que eu conheço, o valor esperado dessa variável, que é a soma do valor esperado individual de cada uma das variáveis, tá? Então, vamos observar como é que funcionaria isso para o nosso problema. Então, eu tenho aqui a variável x mais y, e aí essa variável x mais y a gente constrói, né, a partir dessas informações, então vou somar 0 com 0, e aqui 0 com 1, e assim por diante, tá? Vou pensar também na variável aleatória, que é o produto, né, de x e y. E aí vou calcular quem seria a probabilidade associada a cada par de ponto desse, tá? 0, 0, a gente já viu que a probabilidade seria 1/8, esse valor 0,1 a gente não tem, então a probabilidade associada é 0, e assim por diante, tá? A partir dessa tabela, a gente consegue achar quem seria a distribuição de x mais y e quem seria a distribuição de x vezes y, tá? E aí as probabilidades associadas seriam essas daqui. Então, a gente tem, a partir da construção, né, daquelas informações ali do experimento, a gente tem a possibilidade de observar quem é a distribuição conjunta, né, do produto e da soma, tá? A gente vai guardar essa informação e vai observar se aquelas propriedades que a gente apresentou com relação à soma, se elas vão funcionar, tá? Então, se a gente observar quem seria o valor esperado de x, a gente voltar e observar lá as informações, a gente vai encontrar um valor esperado de 1,5. Se a gente calcular quem é o valor esperado de y, a gente vai encontrar um valor de 0,5. E se a gente calcular quem é o valor esperado associado à variável x mais y, a gente vai ter um valor esperado de 2. E aí aqui a gente já começa a observar que de fato funciona a propriedade, tá? Que o valor esperado, né, dessa combinação de x e y através de uma soma é de fato a soma desses valores, tá? Se eu somar o valor esperado de x mais o valor esperado de y, eu encontro 2, tá? E esse 2, novamente, como é que eu encontrei aqui? A partir dessa tabela aqui, tá? Dessa distribuição de x e y aqui, ou aqui, tá? Até aqui, tudo bem? Alguma pergunta? Vou dar uma pausa aqui nesse conceito, tá? E aí, no próximo encontro, a gente continua chamando a atenção de que essas variáveis x e y, se elas forem independentes, a gente vai conseguir observar que o valor esperado do produto vai ser o produto dos valores esperados. Tá? Então, sempre que a gente obtiver variáveis aleatórias independentes e calcular, né, o valor esperado do produto dessas duas variáveis, se elas forem independentes, a gente vai observar
E o valor esperado do produto vai ser o produto dos valores esperados, tá? Aqui a gente tem, para esse problema que a gente observou aqui, dessa tabela 6 aqui, que a gente construiu, a gente tem a possibilidade de calcular quem seria o valor esperado dessa variável x, y, tá? Como é que eu faço isso? Observando as informações que estão aqui nessa coluna, tá? Ou de maneira equivalente nessa daqui, né? E aqui já estão as informações da distribuição de probabilidade, tá? E se a gente quiser comparar, né, as informações para ver se de fato essa propriedade aqui se verifica, a gente calcula quem é o valor esperado de y, calcula quem é o valor esperado de x, e a gente observa que nesse caso aqui, o valor esperado da variável, que é o produto, é 1, enquanto que o produto, né, de cada valor esperado aqui individualmente, não vai dar 1. O que isso significa, então? Significa que essas duas variáveis aleatórias, elas não são independentes, elas são dependentes. Então, se tivesse dado igual, esse resultado fosse igual ao produto desses dois, x e y seriam variáveis independentes. Como não deu, é porque x e y são variáveis dependentes. Ok? Vamos parar por aqui. Aí a parte de covariância e correlação, eu vou deixar para o próximo encontro. Eu vou deixar esses minutinhos aqui finais para verificar se tem alguma pergunta, se tem alguma dúvida. O que eu recomendo também para essa pasta? Tentem reproduzir esses cálculos que a gente tá. Eu vou disponibilizar esse material, que está em vídeo, vocês podem dar uma pausa também, mas eu vou disponibilizar os slides para vocês também. Deem uma conferida com relação às informações que estão lá. Façam essas considerações, né, essa observação do comportamento desses pares de informações, né, das variáveis aleatórias diferentes, para poder conferir essas medidas que a gente colocou aqui e calcule, né, para outras. Às vezes a gente começou a fazer a observação mais para x e y, mas pensem também, se a gente tiver interesse em observar comportamento de y e z, por exemplo, e combinar essas duas variáveis através de soma, através de produtos, para a gente fazer uma verificação dessas propriedades que a gente apresentou hoje. Tá ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ok, professora, tranquilo da minha parte. E aí, como foi hoje, hein? Tranquilo o conteúdo? Foi bom, professora. Aí é bom que a senhora grava e a gente qualquer coisa consegue revisar, entendeu? Uhum, isso. E aí, vejam, hoje foi bastante conceito que a gente apresentou e não deu tempo da gente fazer tantos exercícios. A maior parte já estava encaminhado nos slides, tá? Então, eu recomendo que vocês refaçam esses. E eu vou enviar uma atividade para vocês também treinarem, né, os conceitos que a gente apresentou, junto com o conteúdo que a gente vai ficar para o próximo encontro, tá? Então, o conteúdo do próximo encontro, a gente não vai ter encontro síncrono. Eu vou gravar um vídeo com material de apoio, né, para o próximo encontro. E vou atribuir também alguma atividade ao longo dessa semana, para vocês irem já exercitando esses conceitos. Tá ok? Ok, professor. Perfeito, Pronto. professora. Ok. Vamos ficar por aqui hoje. Vou parar aqui a gravação. E aí,